Olá, boa noite. Em evento na Academia Brasileira de Letras, presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, fala sobre o papel do judiciário no Brasil e faz veemente defesa do tribunal e de decisões que promoveram direitos humanos. O partido questiona no Supremo a criação de secretaria para a resolução de conflitos no Tribunal de Contas da União. O município de Mato Grosso do Sul terá que pagar pensão aos pais de uma criança que morreu em canal pluvial. 15 pessoas são condenadas por imigração ilegal para os Estados Unidos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decide que locadora também é responsável por acidente fatal com carro alugado. São Paulo será o primeiro estado a receber Fonajus itinerante, programa do Conselho Nacional de Justiça para promover diálogos, cooperação institucional e capacitação. E ainda, a quinta reportagem da série Cortes Supremas vai mostrar como funciona a Corte de Justiça Mexicana. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 31 de julho, começa agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez veemente defesa do tribunal e de decisões que promoveram direitos humanos. A declaração foi durante evento na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. A repórter Marta Ferreira tem mais informações. O tema da palestra foi Pensar a Justiça. Para o presidente do STF, a justiça é a combinação equilibrada de liberdade, igualdade, solidariedade, imparcialidade e correção moral. Assim, trouxe questões teóricas sobre a justiça e o processo civilizatório no mundo. O direito, ao longo da evolução, ele vai se tornando a alternativa que a humanidade concebeu contra a força bruta. Juízes, advogados, promotores são a superação do estágio civilizatório em que cada um fazia valer a sua vontade com base na força bruta. E, portanto, desde que se inventou o direito, advogados, juízes e promotores superam-se os tiros de canhão, os tiros, balas, socos, e as disputas passam a ser em função de quem tem o melhor argumento. Um dos pontos destacados por Barroso foi de que o Supremo decide as questões que mais dividem as opiniões na sociedade brasileira, como, por exemplo, uniões homoafetivas, interrupção da gestação, demarcação de terras indígenas ou cobrança de tributos, entre outros temas polêmicos. O ministro ressaltou que nos quase 36 anos de vigência da Constituição de 1988, o STF, além de resolver os conflitos individuais e coletivos que surgem na sociedade, tem contribuído para a preservação da democracia e para a proteção dos direitos fundamentais, mas não significa que esteja imune a críticas. Existe também a percepção duramente crítica dos que divergem de decisões do Supremo e que têm todo o direito de divergir, porque nós decidimos verdadeiramente questões que são divisivas e que são polêmicas, de modo que faz parte da vida conviver com quem pensa diferente, a crítica faz parte da vida. Mas a importância de um tribunal não pode ser aferida em pesquisa de opinião pública, porque existem na sociedade interesses conflitantes e sempre haverá queixas e insatisfações. O Supremo Tribunal Federal retoma amanhã as sessões plenárias de julgamento. O STF também já disponibilizou a pauta de processos que vão ser analisados ao longo do mês de agosto. Acompanhe com Evne Araújo. Na sessão que abre o semestre judiciário, devem ser analisadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Entre elas, a que discute a ampliação de benefícios sociais em ano de eleições e a transparência das operadoras sobre a velocidade da internet entregue aos clientes. Já na próxima semana, está previsto o retorno do julgamento que discute os limites para a quebra de sigilo telemático. No caso, o Google questiona a decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou a medida contra suspeitos que buscaram informações sobre Marielle Franco e a agenda pública dela nos dias anteriores ao assassinato da ex-vereadora.
Também está na pauta do mês de agosto a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal às ações criminais iniciadas antes de 2019, quando o mecanismo começou a valer. Com o acordo de não persecução penal, pessoas que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça, com pena de menos de 4 anos de prisão, se comprometem a reparar o dano cometido com prestação de serviços à comunidade ou pagamento de multa, por exemplo. Os ministros podem voltar a julgar também a ação que questiona o acordo firmado entre países para cooperação em casos de sequestro internacional de crianças e adolescentes, quando o pai ou a mãe leva o filho menor de idade para outro país sem a autorização de um dos responsáveis, ou quando a autorização existe, mas o filho não é trazido de volta ao Brasil. No caso, são questionados trechos da Convenção de Haia que tratam do retorno imediato da criança ou do adolescente sequestrado. E com repercussão geral reconhecida, a Corte pode analisar ainda em agosto o recurso que discute se é possível aplicar o Estatuto do Idoso ao reajuste de contratos de planos de saúde anteriores à lei. O debate envolve a regra do Estatuto que impede que as operadoras cobrem valores diferentes das pessoas em razão da idade. E amanhã também tem a abertura do segundo semestre forense de 2024 no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Fábio Ruas tem as informações. A sessão de abertura do semestre aqui no plenário do TSE vai começar às 10 horas da manhã desta quinta-feira. E também nesta quinta, voltam a vigorar os prazos processuais das ações e dos recursos que tramitam no TSE. As sessões de julgamento e também as administrativas são sempre às terças-feiras às 7 horas da noite e às quintas às 10 horas da manhã. A pauta completa está no site tse.jus.br e a transmissão ao vivo é no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, na Rádio Justiça e também aqui na TV Justiça. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, foi nomeado pelo presidente Lula para o cargo de Corregedor Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça. A repórter Kátia Gomes tem as informações. O nome de Mauro Campbell Marques foi indicado pelo Pleno do STJ em abril. Após a indicação, o ministro foi sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal em junho, onde falou com os parlamentares sobre temas como volume de processos em trâmite, controle disciplinar de magistrados pelo CNJ e os limites de atuação da instituição. Após a sabatina, o ministro do STJ teve o nome aprovado de forma unânime pelos membros da CCJ e depois no plenário, com 62 votos favoráveis entre os senadores. O ministro Mauro Campbell Marques vai exercer a função entre 2024 e 2026 e a posse do novo Corregedor Nacional está marcada para o dia 3 de setembro, às 10 da manhã, no plenário do CNJ. Veja a seguir, após a ação do MPF, o Ministério da Saúde começa a regularizar a entrega de caderneta de vacinação para crianças em Rondônia. E ainda, a TJ do Distrito Federal decide que locadora também é responsável por acidente fatal com carro alugado. Voltamos já. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que locadora de veículo também é responsável por acidente fatal com carro alugado. No caso julgado, um homem morreu após ser atingido por um veículo de locadora dirigido por um motorista sem habilitação, por ordem do patrão dele, que havia alugado o carro. Os detalhes da decisão com Flávia Alvarenga. A Justiça entendeu, seguindo a jurisprudência, que a locadora de veículos responde com o locatário pelos danos causados a terceiro no uso do carro locado. Na decisão, foram citados o Código de Defesa do Consumidor, que cita acidente de consumo, e o Código Civil, que entende que o ramo de atividade empresarial é considerado de risco, pois o veículo é um meio de transporte que, por si só, se mal conduzido, pode provocar acidentes fatais. Assim, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de danos morais no valor de R$15 mil ao autor da ação, filho da vítima.
Uma professora de Minas Gerais vai ter de indenizar a escola onde trabalhava por difamação após o fim do contrato. A decisão do TRT3, como mostra a Regina Souza. Na ação, a escola, que fica no município de Curvelo, em Minas Gerais, alegou que a ex-funcionária fez comentários desabonadores sobre a instituição para pais, alunos e na comunidade local por meio de mensagens do celular que foram anexadas ao processo. O colégio relatou que foi necessário organizar uma reunião para contestar as difamações. A professora, por sua vez, disse não ter sido autora das mensagens, mas uma testemunha confirmou a acusação. Dessa forma, a ex-funcionária foi condenada a indenizar a instituição por danos morais em R$3 mil. Um designer de interiores de São Paulo não conseguiu provar em ação trabalhista que foi submetido a condições de trabalho degradantes. Por isso, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso do profissional. Repórter Larissa Batista. Na reclamação trabalhista, o designer de interiores informou que o ambiente de trabalho era extremamente quente, sem ar-condicionado e com péssimas condições de iluminação. Segundo ele, o pior local de convivência era o refeitório, que ficava próximo a um ralo de ventilação de canos de esgoto. Apesar das alegações do trabalhador, o pedido de condenação da empresa de móveis foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau e também pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista. Na avaliação do TRT, nenhum dos pontos citados pelo designer no processo comprova que o local era insalubre. O profissional levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o entendimento das instâncias anteriores ficou mantido. Para a 5ª Turma, o reconhecimento do recurso apresentado esbarra na súmula 126 do TST, que proíbe o reexame de fatos e provas nessa fase do processo. O relator, ministro Douglas Alencar, também rejeitou outros argumentos levantados pelo profissional. A decisão foi unânime e o design não pode mais recorrer. O Ministério da Saúde começou o trabalho de regularização e entrega de caderneta de vacinação para crianças em Rondônia. A medida partiu de uma ação do Ministério Público Federal. Repórter Márcio Fontinelli. Em um ofício encaminhado ao Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde informou que já entregou 23.290 cadernetas de vacinação em Porto Velho, Rondônia. A regularização do fornecimento aconteceu depois que o MPF questionou a pasta sobre a denúncia feita pelo governo estadual em relação à falta de iniciativa de distribuição da União. O problema acontecia desde 2021 e em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde informou ao MPF que a licitação para a confecção do material estava em andamento e apresentou como solução provisória que os municípios encaminhassem as demandas de cadernetas para impressão na gráfica do próprio Ministério. A seguir, acusado do massacre do presídio de Altamira será julgado em Belém. E veja também, 15 pessoas são condenadas por imigração ilegal para os Estados Unidos. Voltamos já. O Tribunal de Justiça do Pará aceitou o pedido do Ministério Público para julgar em Belém um dos mandantes do massacre do presídio de Altamira. Quem conta é a repórter Viviane Novaes. O julgamento de Luziel Barbosa estava previsto para ser em Altamira, onde ocorreu o massacre há 5 anos. Na época, 62 detentos morreram. A defesa de Luziel pediu que o tribunal do júri fosse transferido para Marabá, com o argumento de que, por causa da repercussão do caso na região, os jurados poderiam ser parciais. Mas o Ministério Público do Pará argumentou que o julgamento, na verdade, deveria ir para Belém, o que foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Estado. A data do julgamento ainda não foi divulgada. Luziel Barbosa é acusado de ser um dos mandantes da rebelião no Centro de Recuperação Regional de Altamira. O massacre ocorreu depois de um conflito entre 2 grupos rivais. Depois do caso, o presídio foi desativado.
São Paulo será o primeiro estado a receber Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde itinerante. Justiça condena 15 pessoas por imigração ilegal para os Estados Unidos. Defensoria Pública pede indenização contra o Estado de São Paulo por morte de homem em operação policial. Vamos conferir. A Defensoria Pública de São Paulo protocolou um pedido de indenização em favor da família de Rogério de Andrade de Jesus, morto há 1 ano em Guarujá, no litoral do estado, numa operação policial. A Defensoria pede a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais à filha da vítima, medidas de reabilitação, pagamento de pensão alimentícia, oferta de tratamento médico e psicológico e bolsa de estudos. A ação sustenta que o Estado é sim responsável pelos danos causados a indivíduos por seus agentes. A Justiça Federal condenou à prisão 15 pessoas envolvidas em um esquema de imigração ilegal em Minas Gerais. Segundo o Ministério Público Federal, os condenados integravam 3 grupos de imigração, inclusive de crianças. Eles vinham cometendo os crimes desde 2018. Uma das vítimas do grupo acabou morrendo enquanto tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos. As penas variam de 10 a 20 anos de prisão, conforme as funções exercidas. O ex-vice-prefeito do município mineiro de Itarumirim é um dos líderes da organização criminosa. O Conselho Nacional de Justiça promove nos dias 8 e 9 de agosto o Fonajus itinerante na sede do Tribunal de Justiça de São Paulo. O evento é no âmbito do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde e será o primeiro de uma série de ciclos itinerantes com o propósito de verificar as demandas judiciais na área. Durante 2 dias, integrantes do Fórum vão participar de reuniões institucionais e do seminário Desafios e Perspectivas da Judicialização da Saúde. Também haverá treinamento voltado para magistrados, servidores e especialistas no tema. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira pelo site da Escola Paulista da Magistratura. A Polícia Federal fez nesta quarta-feira uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraudes bancárias eletrônicas. Anderson Arcoverde com as informações. Os agentes federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão e outros 3 de prisão preventiva em Goiânia e em 3 cidades de São Paulo. Também foi autorizado o sequestro de bens dos envolvidos. Segundo as investigações, o prejuízo com as fraudes pode chegar a 3 milhões de reais. Os investigados devem responder pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os pais de uma criança morta em canal pluvial vão receber pensão de um município no Mato Grosso do Sul. A Justiça reconheceu que a Prefeitura não forneceu segurança adequada. Repórter Pablo Lemos. O canal pluvial, com aproximadamente 200 metros de extensão, não possuía barreiras protetoras nem sinalização na época do acidente. Para os pais da criança morta nesse local, em fevereiro de 2023, a falta de segurança contribuiu para o desfecho fatal. A Justiça aceitou esse argumento na ação proposta pela família. O TJ entendeu que houve omissão por parte da Prefeitura. O canal, que começou a ser fechado no mesmo ano, fica na cidade de Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul. O município chegou a responsabilizar a própria vítima por brincar em uma área inadequada e os pais por não supervisionarem a criança. Mas a decisão destacou que os moradores que precisavam passar pelo canal costumavam utilizar uma madeira improvisada, o que também trazia perigo a todos. Para a Justiça, isso indicava que o município já tinha conhecimento do risco. O município foi condenado a pagar a cada um dos responsáveis pela criança morta no canal uma indenização por danos morais de 70 mil, além de uma pensão vitalícia de aproximadamente R$ 880. Esse valor deve ser reajustado até a data em que o filho completaria 65 anos. Representantes do Ministério Público Federal, da Justiça e de entidades de vários países se reuniram hoje na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, para a Conferência Internacional sobre o enfrentamento do tráfico internacional de pessoas. Durante o evento foi anunciada a criação de uma unidade especial do MPF para auxiliar no combate a esse tipo de crime no país. Quem acompanhou foi Márcio Fontinelli. O encontro foi organizado com o apoio do programa El Pacto, que trata da cooperação técnica entre países no combate ao crime organizado transnacional. Esta conferência, que reúne o Ministério Público, o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário e a comunidade internacional, revela e demonstra
o nosso engajamento coordenado nesse propósito. O MPF lançou a Unidade Nacional de Enfrentamento ao Tráfico Internacional de Pessoas e ao Contrabando de Imigrantes, que vai direcionar os trabalhos dos procuradores da República no registro de informações e ações judiciais, entre outros pontos. Hoje em dia o Ministério Público já faz parte, já integra redes de cooperação internacionais, seja a rede da CPLP, da Comunidade da Língua Portuguesa, ou da Rede TRAN, que é a rede de cooperação da Associação Ibero-Americana, que são 22 países. O Ministério Público Federal é um órgão participante dessa rede, ativo, participa dos grupos de trabalho, e eu acredito que com essa unidade realmente isso há de ser fortalecido. Essa unidade, além de contar com esses procuradores especializados e com a atuação internacional, ela também passa a contar com uma estrutura de apoio exclusiva para que essa atuação se faça a partir de conhecimento, da coleta de dados e informações que sejam concernentes exclusivamente a essa atuação. Com representantes de 20 países, durante os painéis foram apresentadas propostas de ações conjuntas internacionais, incluindo inovações tecnológicas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também anunciou a criação do Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Lançamos ontem o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, representando mais um avanço na consolidação da temática como política pública. Elaborado de forma colaborativa ao longo dos últimos meses, contou com a participação de representantes de diversos ministérios, das Nações Unidas e de instituições como a Polícia Federal e, para nossa honra, do combativo Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público do Trabalho, assim como de representantes da sociedade civil organizada. Dia 30 de julho é comemorado o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A conferência foi o encerramento da campanha de conscientização feita pelo Ministério Público Federal ao longo do mês. O tema foi destaque nos canais oficiais do MPF, como mídias sociais e programas de rádio e TV, com foco voltado nas medidas de prevenção ao tráfico de pessoas, de punição aos criminosos e ações de apoio material e psicológico às vítimas. A diretiva da União Europeia de Combate ao Tráfico de Pessoas exige que os Estados-membros tomem medidas para processar os infratores, proteger e apoiar as vítimas e fomentar ações anti-tráfico. Depois de passar por 3 localidades ribeirinhas, a Operação da Justiça Itinerante de Rondônia chegou à aldeia Ricardo Franco, às margens do rio Guaporé, em Guajará-Mirim. Repórter Simone Norberto acompanhou e conta como foi. Da foz do Rio Negro Sotério, última parada da operação, até a aldeia Ricardo Franco, são 12 horas de navegação com o barco hospital Walter Bartolo. Como de costume, a equipe da Justiça Itinerante sobe o barranco para avisar a comunidade da chegada dos serviços. No barco começam os atendimentos. Um processo de alimentos motiva uma audiência por meio de aplicativo. A mãe está na aldeia, o pai em Guajará-Mirim e o filho de 18 anos em Porto Velho, onde termina o ensino médio. A conciliação é exitosa e a pensão é depositada antes mesmo de fechar a ata. Mais casos vão chegando, a maioria de correção de documentos. Acrescentei o sobrenome da minha mãe, que é o Ajuru, né? Aí eu tive que mudar de tudinho do meu menino. Aí eu fui pegar no cartório lá em Guajará-Mirim, aí só tava de 2. Aí eu esperei desde o ano passado, né, pra corrigir de novo a justiça rápida, né? Porque eu vim corrigir o nome do meu bebê que estava errado. Raí Irapuã. Irapuã quer dizer um menino guerreiro. Raí ainda não sabe da luta de sua família pelo nome indígena, mas logo vai entender o resgate das características culturais desta comunidade. Aqui na aldeia Ricardo Franco, a equipe da Justiça se deparou com uma peculiaridade cultural. Um estudo antropológico e linguístico determina que a grafia da etnia Canoê deve ser com a letra K. Diante disso, pela prática que já vem sendo aplicada aqui na escola como forma de valorização das tradições, os indígenas querem a retificação dos documentos de forma coletiva. A solicitação é feita pela professora e pelo cacique. A estimativa é que mais de 100 indígenas, só nesta aldeia,
esteja com o documento com a grafia com C. Na alfabetização não existe letra C. Então, por isso que a minha motivação foi colocar a letra K no sobrenome Canoé. Pela repercussão das mudanças, a equipe decide tomar outro encaminhamento. A gente vai fazer o convite para que o Estado, o município e o governo federal tragam, junto com a nossa equipe, toda a parte de documentos para que seja legalizado desde do filho até o pai. Como é distante, a gente quer aproveitar para fazer todo esse trabalho aqui, porque a gente sabe a dificuldade deles em deslocar. Mais uma demanda apresentada pelo cacique e atendida pela equipe é um alerta com relação à violência doméstica. No pátio da escola, o magistrado bate um papo de conscientização com a participação da comunidade. Bateu de novo, pede desculpa de novo. E esse ciclo se repete. E ele se repete até chegar em consequências mais gravosas, né? A morte, uma mutilação, um espancamento. E isso tem consequências sérias. Como agradecimento, mulheres da comunidade fazem uma apresentação de dança e música tradicional do povo Macurape. Mais um exemplo da retomada da cultura que a comunidade está promovendo. A seguir, STJ decide que o uso de celular pelo preso durante o trabalho externo não configura falta grave, a não ser que haja proibição judicial. E o STF vai promover amanhã uma audiência de conciliação para assegurar o cumprimento da decisão que declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. A gente dá os detalhes no próximo bloco. Vai ser realizada nesta quinta-feira a audiência de conciliação convocada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo, para assegurar o cumprimento da decisão da Corte que declarou a inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto. O ministro é o relator do caso. Repórter Evelyn Araújo. Foram convidados para participar da audiência de conciliação representantes da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal de Contas da União, da Advocacia-Geral da União, das Advocacias Gerais do Senado e da Câmara dos Deputados e o advogado do PSOL, autor da ação. A decisão de convocar a audiência pública ocorreu depois de entidades não governamentais denunciarem ao Supremo o descumprimento da decisão da Corte que, em dezembro de 2022, considerou o modelo do orçamento secreto inconstitucional. Entre os apontamentos está o uso indevido das emendas do relator geral do orçamento para incluir novas despesas. Orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares que, entre 2020 e 2022, permitiram aos deputados e senadores direcionar a aplicação de recursos públicos de forma anônima. Pela decisão do STF, qualquer destinação de recursos do orçamento deve ser acompanhada da publicação de dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas, assim como a identificação de quem pediu e de quem se beneficiou. Tudo isso deve ser apresentado de modo acessível à sociedade. O Partido Novo está contestando no Supremo a criação pelo Tribunal de Contas da União da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos. A instrução normativa que criou a unidade também regulamenta os procedimentos de solução consensual de controvérsias relevantes e prevenção de conflitos relacionados a órgãos e entidades da administração pública federal. O partido argumenta que o ato amplia os poderes do presidente do TCU, que decide quais conflitos serão submetidos à conciliação, além de permitir que o tribunal participe da formatação de políticas públicas, extrapolando suas atribuições constitucionais. O pedido é para que o STF declare a inconstitucionalidade da instrução normativa com a extinção da secretaria e anule os acordos celebrados, além de impedir que o TCU crie novos órgãos com essa competência. O relator é o ministro Edson Fachin. O uso de celular pelo preso durante trabalho externo não configura falta grave, a não ser que haja proibição judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que foi reafirmado pela 6ª Turma. Repórter Jéssica Castro.
Os ministros do colegiado entenderam que nas situações em que o preso exerce algum tipo de trabalho externo, a lei não prevê que ele tenha de permanecer sempre incomunicável. Por isso, apenas se houver ordem judicial que o proíba de usar aparelho celular fora do presídio, é que o apenado poderá ser punido com falta grave por violação à lei de execução penal. Esse entendimento foi reafirmado pela sexta turma ao negar recurso do Ministério Público Federal contra a decisão monocrática do relator, o desembargador convocado Jesuíno Rissato, que concedeu habeas corpus para afastar anotações de falta grave contra um preso que usou aparelho celular durante o trabalho fora do presídio. Segundo o MPF, a lei prevê de forma expressa que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que utilizar ou fornecer aparelho telefônico capaz de permitir a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Mas o relator pontuou que a utilização do celular aconteceu na empresa em que o homem prestava serviço na modalidade externa, não havendo desobediência dos deveres previstos em lei, uma vez que não houve advertência do juízo quanto ao uso do aparelho durante o trabalho externo. Termina amanhã, quinta-feira, o prazo para consumidores entrarem na ação civil pública contra a empresa 123 Milhas e receberem de volta o dinheiro de passagens aéreas. Viviane Novaes. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais depois que a empresa 123 Milhas suspendeu os pacotes de viagem e a emissão de passagens aéreas de promoção em agosto do ano passado. Cerca de 800 mil consumidores, credores e funcionários do grupo foram prejudicados. Os danos passam de 2 bilhões de reais. O MP pediu ao Judiciário a restituição do dinheiro das passagens, além do pagamento de danos individuais, patrimoniais e extrapatrimoniais. Para entrar na ação civil pública, o consumidor lesado deve procurar um advogado para fazer uma petição. Quem já entrou com um processo individual na Justiça não pode ingressar nessa ação pública. Um acordo entre a Justiça de Mato Grosso, o governo do estado e uma universidade vai permitir a oferta de cursos para vítimas de violência, população de baixa renda e pessoas privadas de liberdade. O repórter Carlos Celestino tem os detalhes dessa iniciativa. Uma solenidade na Procuradoria-Geral de Justiça oficializou o ato de assinatura do termo de cooperação técnica entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, Governo de Mato Grosso e Centro Universitário de Várzea Grande para oferecer 6.700 bolsas integrais de cursos de ensino superior para vítimas de violência doméstica, população de baixa renda e pessoas privadas de liberdade. É preciso estancar essa corrente de ilícitos que vem acontecendo. E investir no ser humano, olhando o ser humano como um fim em si mesmo, é uma grande oportunidade. Por isso, esse esforço comum, essa cooperação, para que a gente possa investir na capacitação, para que essas pessoas realmente tenham a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho, sonhar um novo sonho, viver uma nova vida. Esse é o espírito do termo que nós acabamos de assinar. E é com muita felicidade, porque envolve aí um dos maiores centros universitários que nós temos e envolve também o poder público fazendo com que as demandas sejam evitadas e transformadas em resultados que vão beneficiar a população. A parceria, que visa promover a transformação na vida das pessoas, vai oferecer bolsas de estudo em Cuiabá e também nos demais municípios de Mato Grosso. As vagas dos cursos foram elencadas de comum acordo. Nós propusemos ao poder público um grupo de cursos a serem ofertados. Tem cursos que serão presenciais lá na instituição, no Univag, Centro Universitário de Várzea Grande, e tem cursos que serão à distância. Além da graduação, também foram contemplados cursos de formação empreendedora e profissionalizantes como design de sobrancelha, alongamento de cílios, panificação básica, confeitaria, entre outros. Quando você proporciona conhecimento para uma pessoa da família, você abre as portas de um novo mundo para toda aquela família. Isso é desenvolvimento social, então só cabe a nós agradecer a parceria e essa oportunidade de fazermos algo diferente pela população. O programa Jovens Parceiros, criado há 4 anos para otimizar os trabalhos nas comarcas de Minas, vem garantindo a inserção social e profissional a adolescentes no mercado de trabalho. As ações são em parceria com empresas privadas.
Repórter Cátia Matos. Emanuele tem 19 anos e trabalha pela primeira vez. É um trabalho que eu amo fazer. O Abner, de 18 anos, vê no primeiro emprego um presente. Um salto que a gente dá na vida, né? E o Alan diz que passou a se comunicar melhor depois que começou a trabalhar. A gente ter uma boa comunicação com as pessoas e saber explicar para elas o que a gente quer passar é algo muito importante. Emanuele, Abner e Alan são alguns dos 468 aprendizes que estão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles fazem parte do programa Jovens Parceiros. Empresas privadas com mais de 7 funcionários, com funções que demandam formação profissional, são obrigadas a contratar menores aprendizes. Essa lei não se aplica às microempresas e às de pequeno porte. A cota que elas devem cumprir é de 5% a 15% do total de empregados. Quando não há possibilidade da empresa absorver todos os aprendizes, eles podem ser encaminhados para o setor público. A empresa fica responsável pelo curso de aprendizagem e pela remuneração dos jovens. A empresa MRV de Belo Horizonte é um exemplo. Por meio de uma parceria, já direcionou 100 aprendizes para o Judiciário Mineiro. Esse é um programa que, para além da legislação, foi o motivacional maior, foi o poder ajudar essas crianças em situação de vulnerabilidade a se capacitarem junto ao Tribunal de Justiça, com uma atividade extremamente importante para a sociedade e o tribunal precisando dessas pessoas para ajudar no atendimento, no dia a dia, né? Da Secretaria dos Fóruns. O gerente de Secretaria do Fórum de Santa Luzia disse que o trabalho dos jovens parceiros reflete diretamente na prestação dos serviços à comunidade. Quanto mais pessoas trabalhando, a celeridade processual vai crescendo. Então, o atendimento a todos assim, da sociedade envolvida, creio que vai melhorar a prestação jurisdicional. Para alcançar esse resultado, o treinamento é diário. O trabalho técnico, a gente tem que ir administrando, né, o que é possível para eles aprenderem, porque tem uma técnica, tem a teoria, né, do direito, mas eles têm uma capacidade de aprendizagem muito rápida. Então, aquilo que é possível que eles façam, a gente está sempre chamando eles para aprender, junto conosco e sobre a nossa supervisão, eles estarem desenvolvendo na secretaria. A juíza Elaine de Campos Freitas, diretora do Fórum de Santa Luzia, disse que a importância dos jovens parceiros vai além da prestação de serviços. Dá uma colocação no mercado de trabalho para esses meninos. Alguns são contratados, né, quando atingem a maioridade, são tão bons de serviço que são contratados, já estão conosco há mais tempo e acabam ficando no tribunal como terceirizados até irem por outras carreiras, concluírem os estudos e sair para uma condição melhor. De acordo com a desembargadora Alice Birchall, superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG, 12 comarcas de Minas Gerais já aderiram ao programa Jovens Parceiros. As comarcas que estão com esse programa, exatamente porque tem os 3 pilares, né? Tem os adolescentes que necessitam desse emprego, dessa formação, tem quem forme e tem a empresa que vai dar o emprego. E nosso Tribunal de Justiça, através desse programa, sempre faz palestras, apresenta, os próprios juízes são muito engajados para que a sociedade entenda a necessidade disso para a própria sociedade. Então, se o adolescente ele tem uma formação, ele tem um emprego, ele não vai ficar na rua, ele não vai procurar as drogas. Então, a sociedade é muito importante também que ela apoie, que as empresas do interior também apoiem esse programa. A gente sai com mais responsabilidade, mais foco, determinação também e vontade de criar um futuro melhor para a gente. Oportunidades, elas são únicas e isso está sendo muito melhor do que um dia eu pude imaginar.
A seguir, programa Justiça Itinerante do TJ do Rio Grande do Sul, ampliações para melhorar o atendimento da população após as calamidades das enchentes. E na quinta reportagem da série Cortes Supremas, você vai ver como funciona a Corte de Justiça Mexicana. Voltamos em instantes. O programa Recomeçar é Preciso, da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está ampliando as ações para melhorar o atendimento da população após a calamidade das enchentes. Entre elas, a recuperação de documentos e atendimento judicial em diversos locais do Estado. E mostra pra gente como está esse trabalho o repórter Mauro Bercoiser. O programa Recomeçar é Preciso foi ampliado para alcançar um maior número de pessoas. Estudantes de escolas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul podem garantir a emissão gratuita da segunda via de certidão de nascimento. Então nós, juntamente do Ministério Público, também fizemos uma parceria em que as escolas, detectando a presença de um aluno sem a documentação civil, faziam, por meio de um formulário, uma solicitação ao Registro Civil, que por sua vez emitia o documento e entregava diretamente na escola, de modo a permitir que a regularidade documental também assegurasse o direito à educação. O projeto Justiça Itinerante também está buscando atender o público que ficou com dificuldades de atendimento durante as enchentes e vai até os lugares mais necessitados para facilitar o atendimento às demandas jurisdicionais. Diversas ações nos abrigos temporários e bairros de Porto Alegre e região metropolitana foram realizadas para atender milhares de pessoas. E novas ações estão previstas. Nossa ideia é expandir esse projeto para que a gente tenha um dia da semana um ônibus, cada segunda num lugar, cada terça num lugar, que a gente tenha ele todos os dias na rua, cada dia da semana em um local diferente, para que a gente possa, exatamente nesse sentido, né, de conseguir estar próximo daquelas populações que estão mais distantes, que não tem tanta facilidade de ir até o fórum, a gente ir próximo dessas pessoas para facilitar o acesso à justiça. Nos últimos 10 anos, a reforma constitucional realizada no México deu um novo fôlego ao judiciário do país. Na quinta reportagem da série Cortes Supremas, vamos falar da Corte de Justiça Mexicana. As entrevistas foram gravadas durante o J20, evento que reuniu este ano no Rio de Janeiro representantes de Cortes Supremas e de Tribunais Constitucionais do G20, grupo de cooperação internacional formado pelas maiores economias do mundo. A reportagem é de Janaína Toscon. Um sistema que vem encarando os problemas de frente. Talvez possamos definir assim a atual justiça mexicana. Marcado por tradições legais, desafios institucionais e questões sociais, o judiciário do país passou por uma revisão significativa há pouco mais de uma década. A reforma constitucional introduziu mudanças substanciais com o objetivo principal de fortalecer o sistema penal, tornando-o mais eficiente, transparente e respeitador dos direitos humanos. El impacto más fuerte que hemos tenido es a raíz de esta reforma del 2011 en materia de derechos humanos. Soy profesora por muchos años y siempre sostuve hasta esta reforma, a pesar de que celebrábamos los tratados internacionales, pues no se cumplían, no había una reforma importante en la Constitución. A ministra Loreto Ortiz ocupa há 3 anos uma das 11 cadeiras na Suprema Corte de Justiça, um cargo vitalício para o qual foi nomeada pelo presidente da República. Para ela, o tribunal ganhou destaque com a reforma, principalmente no que diz respeito a um papel mais ativo na proteção dos direitos fundamentais e individuais dos cidadãos e também na defesa da legalidade no sistema de justiça do país, o que não quer dizer que o caminho tem sido fácil.
Corrupção, impunidade, altos índices de violência e criminalidade causados por cartéis de drogas, crime organizado e gangues. São problemas com os quais o México convive há muito tempo e minam a confiança no sistema legal. Desafios que colocam um peso adicional sobre a justiça, que muitas vezes luta para lidar eficazmente com essas questões. Existe uma presença muito forte do narcotráfico, né, das grandes redes de traficantes e que acabam por ou influenciar ou até mesmo conseguir ameaçar essas pessoas que são representantes da justiça. Isso traz um problema muito grande de insegurança jurídica dessas decisões e até mesmo da possibilidade de influenciar o teor dessas decisões. Após a transição do sistema penal inquisitório para o acusatório, que começou em 2008 e foi implementado em todo o México a partir de 2016, houve um aumento significativo no número de casos judiciais que chegaram à Suprema Corte para revisão. No novo sistema, as partes apresentam seus argumentos, depoimentos e evidências de forma oral, diante do juiz ou de um tribunal. Elas também têm direito ao contraditório e à presunção da inocência. A representante da Suprema Corte Mexicana no J20, o encontro que reuniu os chefes de Supremos Tribunais do Rio de Janeiro, reforça a preocupação com as questões sociais e a igualdade de direitos em seu país. Eu digo que é pouco quando se otorgou, se reconoció el derecho al voto, pero ahora ya existe la paridad de género. Tan es así que la próxima jefa de gobierno, presidenta, va a ser mujer en México. Eso a través de la reforma de derechos humanos, porque derechos humanos abarca pues derechos de mujeres, adultos mayores, niños, niñas, comunidades indígenas, etcétera, que han podido hacer efectivos sus derechos fundamentales con esta reforma. Outra preocupação é o respeito à história. O México reconhece os direitos dos povos indígenas e possui um sistema de justiça específico para resolver disputas dentro das comunidades, com base em suas tradições e costumes. Parece uma boa maneira de olhar para o futuro. Esse é um grande tema de nós e creio que também de Brasil, comunidades indígenas e de afrodescendientes, estas comunidades que a la fecha, espero pronto, no tienen personalidad jurídica, que han sido desplazados de sus territorios y por diversos eventos, ¿no? Por las actividades de las mineras, porque han construido grandes centros, no sé, comerciales o de habitación, en fin. Entonces, esto es una parte muy importante de los derechos humanos de estas comunidades, que puede generar conflictos, pero que si aterrizan soluciones de los tratados, pues se les consulta, se solucionan. Na próxima quarta-feira, nós vamos mostrar como funciona a Corte Suprema da Índia. Não perca! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação. Uma boa noite para você. Até amanhã.